Olá, meus amigos, boa noite. Está começando mais um programa Quem é Quem, pelo canal 9 da NET, TV Babitonga, Vivendo Joinville. E você, nessa noite de segunda-feira, vai acompanhar uma entrevista com um homem público de Joinville que vocês vão conhecer em alguns minutos. Mas antes, eu não posso deixar de lembrar que existe um debate muito forte em torno de mobilidade no mundo inteiro e não poderia ser diferente em Joinville. Os encontros sobre mobilidade urbana já são corriqueiros em Joinville. Dias atrás eu falava com uma pessoa da rua, vivo dizendo, não da rua, que mora na rua, e vocês me compreendem muito bem. Eu não me sai da cabeça as frases do ministro Joaquim Barbosa, numa discussão com outro ministro do STJ tempos atrás, quando ele falou: ministro, saia às ruas, conheça as ruas. E essa tem sido já há muito tempo, vocês sabem, uma das minhas atividades. Perguntar e perguntar e perguntar se ainda vale a pena Joinville. E nós, empresários, sabemos que vale a pena morar e investir nessa bela cidade. Mas e as questões de mobilidade? Já demoramos aí mais de uma hora e meia para atravessar de ponta a ponta Joinville em alguns horários. Até duas horas já demoramos. Pois bem, uma ideia que essa pessoa deu e deve ser ouvida pelas autoridades, e temos uma autoridade hoje nos estúdios, quem sabe até nos ouça, seria o início de um debate, e por que não começar, sobre a mudança do terminal de ônibus do centro da cidade de Joinville para uma região menos central, por assim dizer. E ele citou o exemplo do moinho, do antigo moinho que fica à beira do rio Cachoeira, o agonizante rio Cachoeira, onde poderia estar instalado, quem sabe, o futuro terminal de ônibus de Joinville, que poderia já servir também como terminal marítimo, e aproveitando-se a linha férrea que dali sai para São Francisco, também poderia ser instalado ali um terminal, um rodo ferroviário. E eu estive no local, curioso, dias desse à noite, me escapando do bando de viciados que estão ali na noite inteira, assustando as pessoas que por ali passam, mas estive ali observando e pergunto, por que não? Vamos começar esse debate? Vamos. E o programa Quem é Quem, nesse ano 2015, vai cobrar. Também peço que vocês nos ouçam na 103 FM, do meio-dia às 13 horas, no programa Balanço do Catarina, um programa jornalístico muito bom, e não sou suspeito em dizer que é um programa bom, até pela grande aceitação que nós temos desse programa em Joinville, hoje um dos mais ouvidos na Rádio Joinvilense. Esse debate vai ser levado ao Rádio Joinvilense e à TV Joinvilense, então não perca, 103 FM, segunda a sexta-feira, programa Balanço do Catarina. E aqui na NET você me vê todas as segundas-feiras às 10h30 da noite, e esse debate vai ser levado a cabo. Mas agora, feito o comentário, levantada a polêmica e a sua orelha já tendo começado a coçar aí, né? Por que não? Nós vamos fazer a pergunta da semana, aquela pergunta que vocês conhecem. Quem é quem? Olá, boa noite, Valmir Moraes, boa noite a todos os seus telespectadores da TV Babitonga. Boa noite, vereador. Já te entreguei, vereador. Isso, muito bem. É uma satisfação de estar aqui com você, com o teu público que está nos assistindo nesse momento. Para contar um pouquinho, eu então me chamo Levi Rioski, eu sou natural de Joinville, né? Meu pai chama-se Juvelino Rioski, ele já não está mais entre nós, foi um grande líder aqui em Joinville. Minha mãe ainda é viva, Dona Itelvina. O senhor é nascido então em Joinville mesmo? Sou da Gema aqui. Da Gema de Joinville, né? Em que região o senhor nasceu? Eu na região sul de Joinville. Eu nasci da minha madre quando foi levado para casa na rua João Ramalho, lá no bairro Bemevalt, né? Sim. Então lá nos criamos, a nossa vida envolvida depois junto dos meus pais. Minha mãe é viva até hoje. O seu pai também é de Joinville? O meu pai é natural de Ascurra. Da região também. Aqui região de Santa Catarina, né? Um local chamado Ascurra. Sim, é uma cidade muito bonita. Pois é. Ascurra, se não me engano, muito perto de Blumenau, Indaial, naquela direção. Isso, naquela região de Blumenau, Indaial, né? O pai veio da lavoura, um homem criado, né, na lavoura, trabalhando cuidando de lavoura. Depois veio para a cidade grande, encontrou minha mãe é de São João do Itaperiú, a Dona Itelvina Rioski. Aqui perto do São João do Itaperiú, aqui perto de Barra Velha. De Barra Velha, ali, é uma bela cidade também. Isso, Valmir. Então, uma família de 4 irmãos, eu tenho 3 irmãs, né? Eu sou o mais velho. Meu pai já se foi, não está mais entre nós. Comecei a trabalhar muito cedo,
Com 14 anos já iniciei a minha vida, naquela época podia, hoje né, tem que ter um menor aprendiz, tem que ter um certo cuidado também no menor, a ele dar condições de estudo, claro. Mas eu já comecei muito cedo. Mas ainda fazendo um parênteses, eu também comecei muito cedo, assim como o vereador Levi. Não nos fez mal trabalhar, né? Hoje em dia tem que ter o cuidado. Claro, mas também existe um descaso com essa necessidade de trabalhar que os adolescentes têm. Claro, o Valmir falou muito bem, porque não me fez mal trabalhar, né? Eu trabalhei em grandes empresas, como foi o caso, o meu primeiro trabalho foi numa panificadora. Fazer o pão cotidiano que a população se alimenta todos os dias, né? O emprego mais antigo do mundo, o padeiro que é obrigado. É verdade. Dali eu saí, passei por grandes empresas aqui da cidade. Então, meu pai se foi quando eu tinha 14 anos e meio, né? Já fazem Foi vítima de algum acidente? Não, ele teve um infarto. Sim. Ele tinha um problema já miocárdio e realmente veio a falecer, né, há 25 anos atrás. E você, como filho mais velho? Eu tive que assumir a responsabilidade da casa. Eu imagino. Então, não é fácil, porque a minha mãe é uma senhora muito simples, de pouca leitura, né, com, na época, 3, 4 filhos pequenos, né, para sustentar. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas como você acabou de dizer, Valmir, você que me assiste, o trabalho não me fez mal. O trabalho me incentivou, me preparou para a vida, né, por onde eu passei na iniciativa privada. O senhor trabalhou em quais empresas, Joinville? Eu trabalhei em Joinville, tenho a honra de falar, né, na empresa, o primeiro lugar foi a panificadora, chamava-se Panificadora União, lá na rua Monsenhor Gersino, no Jarivatuba, né, e hoje é Panificadora Helena lá. Depois eu trabalhei na empresa Wetzel, que é uma grande empresa, trabalhei na empresa Caesar, parafusos. Trabalhei na Caesar também. E passei pela empresa Buscar. Tentamos de todas as formas salvar a empresa Buscar, né? E na empresa depois da Buscar eu passei pela Manco, trabalhando no setor de expedição e logística. Foi quando a Manco foi o último emprego na área privada, onde eu comecei a dedicar realmente a minha vida, já vim numa constante desde 2004. E depois, definitivamente, eu comecei, então, a minha primeira candidatura foi em 2004. Eu tirei, eu fiz ali... E o senhor vinha falando que o senhor é casado, tem filhos. O nome da esposa? Eu tenho a Amanda, que é sua filha? Minha filha, né, meu primeiro casamento. Sim. E agora, no segundo momento, eu vivo com uma pessoa muito querida, que é a Fátima. A Fátima Regina... Não tem filhos com a Fátima ainda? Não tenho. Não? Está se programando a Fátima esse tem ano, não? A Fátima... Esse ano, esse mandato para nascer... temos que programar, né? Eu digo, eu sou solidário na pergunta porque eu também estou no segundo casamento, eu sei quanto que a mulher cobra, mas você já tem esses dois. Claro. Eu tenho 2. E a Fátima tem o filho dela... Um filho e uma filha. Ah, que bom, parabéns. E a minha vive cobrando, por isso que eu lhe perguntei. E a Fátima, para concluir, tem o filho dela, que é o Brian. O Brian mora nos Estados Unidos, é um moço, um jovem, já está com 17 anos, né? Sim. E é uma pessoa muito inteligente, estudiosa. Que bom. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Que bom. Então vocês conheceram parte da vida do vereador joinvilense Levi Rioski. Isso, é isso? Rioski. Que muita gente pronuncia o Riocha. Riocha, Na imprensa mesmo já ouvi Pela forma como se escreve, né? Sim. Mas se pronuncia Rioski. De qual descendência, vereador? Eu penso que o Rioski, se fosse observar pela genealogia, talvez fosse uma origem polonesa, né? Sim. Rioski, com os finais KI, né? Ou CHI, está né? Certo. Lembra mesmo. Mas como o nosso Brasil tem essa mistura, né? De todos os tipos de etnias, né? De pessoas, a gente pode ser que se encontrou entre algum polaco, português, né? Alemão e brasileiro, né? O brasileiro de coração, né? Tá certo, então. Vereador, o senhor é figura pública, é notório, né? Todos sabem que o senhor é figura pública joinvilense. Hoje o senhor se dedica somente às funções públicas, como homem público, como vereador? Perfeitamente. Eu respondo a você, Valmir, e a todos que me assistem. O meu trabalho cotidiano é somente dedicado à vida pública. Só a vereança? Só a vereança, né? Eu tentei 2 eleições que não houve êxito, 2004 e 2010. E depois, 2004 e 2008. E em 2012 eu fui eleito,
aqui no município de Joinville com 3.301 votos. A votação. Né? Eu fiquei na 11ª colocação de maneira geral. Sim. Sou filiado ao Partido Popular Socialista, na qual eu presido. Eu sou presidente do PPS, né? Em Joinville. Em Joinville. E a minha Joinville, vocês estão em quantos vereadores no PPS? Nós hoje em Joinville, Valmir, nós somos em 3 vereadores. É o senhor? É eu, o vereador Dorval Prete, e o vereador Maicon César. Também. E o Maicon César. Maicon César é do PPS, né? Tá certo. Então a minha vida realmente cotidiana é dedicada à população joinvilense. Eu tenho um escritório de bairro, eu moro lá na zona sul de Joinville, né? Porque o vereador, até você que me assiste, tem uma atuação em toda a cidade, né? A nossa cidade é maravilhosa, a nossa cidade é muito grande, os 43 bairros que aqui existem são verdadeiras cidades uma dentro das outras. Mas eu percorro toda a cidade, mas tendo também um local onde a gente dorme, né? Um local onde a gente repousa. E ali, Valmir, eu quero contar para ti, para todos que me assistem, eu tenho um gabinete de bairro que era um sonho antes da minha vereança. Sim. Esse gabinete é aberto no horário comercial, de segunda a sexta-feira. Desde o início da legislatura, o senhor mantém um ponto? Um ponto de contato com a população. Isso é louvável. Né? Isso é louvável. Que ali as pessoas, por exemplo, hoje de manhã, quem tem a rede social, pode ver lá, eu cheguei para trabalhar, todos os dias eu despacho, eu pessoalmente atendo, a nossa equipe está ali a posto. O senhor mesmo faz a movimentação de manhã da rede social? Eu próprio, eu faço a movimentação do meu Bom Dia ali na rede social, eu mesmo que digito, eu que cuido, claro que então, tem uma ajuda os nossos amigos já sabem aí, ó, o vereador de manhã está online aí, conversar direto com o vereador. Claro. Porque como empresário eu uso muito também a rede social para a empresa. A rede social... É uma realidade, né, vereador? É uma realidade, e você, como falou, um grande empresário bem-sucedido, que eu tenho a honra de estar com você e você que me assiste, a rede social hoje é atualidade, né? Sim. Nós nos vimos pela rede social. Ela tem sim uma função, às vezes, tem que ter um pouco de cuidado, porque a rede social ela pode tanto elevar o cidadão, como ela pode, né, prejudicar. Porque, às vezes, tem pessoas que utilizam da rede social também com má fé, para falar mal das pessoas, para fazer críticas que não existem, montar os fakes da vida para criticar as pessoas. Isso é ruim, isso é considerado crime, aliás. Com certeza. Né? Mas eu tenho usado a rede social para ajudar realmente as pessoas. As pessoas têm se comunicado conosco, enviando solicitações, dando o seu parecer relacionado ao nosso mandato, né? E no qual a gente acolhe, a gente respeita as pessoas de uma maneira geral. E eu estou atento à rede social, eu penso que o gabinete do vereador, o melhor gabinete que tem no vereador é na casa do munícipe. Seja na garagem, seja na cozinha, quem sabe recepcionado, na calçada, muitas das vezes, e é o que eu faço cotidianamente. Está certo. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em um minutinho para continuar essa conversa com o vereador Levi Rioski. Então não saia daí, continue conosco. Este é um moderno escritório de despachantes localizado no centro da cidade de Joinville, onde você encaminha a transferência do seu veículo, o licenciamento, o primeiro emplacamento, as modificações com enorme agilidade e rapidez, dado o conhecimento acerca dos processos que detém essa equipe, que é a equipe do Despachante Expresso. Venha comigo! No Despachante Expresso, você tem a tranquilidade de ser atendido por uma equipe que, ao receber a documentação, te deixa tranquilo, porque o resto a equipe Expresso faz. Seu tempo é dinheiro, vale muito, então não fique perambulando por aí. Ligue e o Despachante Expresso vai até você. Pois bem, você está ouvindo
o programa Quem é Quem, aqui pelo canal 9 da TV Babitonga, Vivendo Joinville. E nós estamos aqui com o vereador Levi Rioski, falando sobre a sua vida como cidadão joinvilense. Conhece Joinville como ninguém, porque ele aqui nasceu e aqui trabalha já há bastante tempo e trabalha, vi um vereador falando que trabalha somente com a vereança hoje. O vereador não tem uma segunda, terceira atividade. Trabalha hoje como fiscalizador mesmo, que é esse o papel do homem público que se candidata para ser vereador, né? Perfeitamente. O Valmir abordou um assunto muito importante, né? Eu tenho a honra de me dedicar, olha, até para você que nos assiste, pensa, sim, os vereadores só vão lá nos dias de sessões e fazem ali seu trabalho. São duas sessões diárias, semanais? São 3 sessões. 3 sessões semanais. São até você que nos assiste, fica, né, convidado a aproveitar a sua grande audiência, né? Às segundas-feiras, às terças e às quartas. Em qual horário? No horário das 17 horas. A audiência está lá aberta para quem quiser. O cidadão é bem-vindo, tem livre acesso para, né, assistir lá às sessões da Câmara de Vereadores. Então, pois não. Vereador, de onde surgiu essa... O senhor vinha falando antes sobre a sua vida como cidadão em Joinville. Uhum. E por muitos anos o senhor nos falou há pouco que o senhor se dedicou à vida privada, nas diversas empresas que estão instaladas nessa pujante cidade que é a cidade de Joinville. Claro. E de onde veio essa vocação? Dizia eu antes do intervalo, e acredito nisso, que a vida do homem público é um sacerdócio. Claro. É para poucos, não é para quem, para quem quer, né? Para quem se dispõe a servir, você não tem condições. De onde que veio essa vontade de concorrer a uma vaga até difícil como essa de ser alcançada? Eu te respondo que é uma luta de coletividade. A vida amadurece muito a gente. Quando uma pessoa tem um sonho, um desejo a ser alcançado, você que me assiste nesse momento, ele tem que correr atrás dos seus sonhos. As demandas que eu sempre fiz, mesmo passando pela vida privada, pelas empresas, quando eu fazia lá como líder de associação, envolvido com a APP, envolvido com os conselhos de saúde, eu sempre gostava de escrever ou ligar para algum órgão competente falando em nome de uma coletividade. Então o senhor já está no sangue já. Eu tenho isso comigo, sabe, Valmir? Eu acho que eu me sentiria aqui uma situação desconfortável se eu fizesse uma proposição somente minha. Porque o ser humano, de um modo geral, né, ele faz geralmente uma solicitação só para si. É o que lhe dói, o que lhe incomoda no momento, né? Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, o desejo do Levi como um líder, e até aproveito a dizer que um líder não se fabrica. Um líder, ele já tem no seu coração essa... Ou ele é líder ou ele não é. Ou ele é líder ou ele não é. Isso é muito verdade. Então, quando a gente faz uma ação de coletividade, que possa... Hoje eu comentei com uma pessoa pela manhã, eu disse, olha que bom, embora a turbulência da vida, os políticos tendo sido achincalhados pela situação em que vivemos... Sim. Mas nós temos que fazer a diferença. Então, você diz, eu vivo continuamente para a população joinvilense, né? Nós temos, falei do escritório, então é essa ação de coletividade. E o escritório fica em qual endereço mesmo? Fica na rua Bemevalt, lá na altura do número 2283. Rua Bemevalt, 2283, no bairro Parque Guarani. Tá certo. Né? Sala número 4. E o escritório é aberto de segunda a sexta-feira, atendendo as demandas da população ali daquela região? De segunda a sexta-feira, no horário comercial. Como eu estava te contando, eu disse, olha, como é bom a vida pública, embora sofrida e às vezes não reconhecida por alguém, mas quando você assina um ofício, respeitando critérios, nunca esse vereador fez um pedido para ter essa ou aquela vantagem, eu respeito a nossa lei orgânica, a nossa Constituição, mas eu não posso me calar também diante das queixas do povo. Com certeza. Né? São hoje a pavimentação, que é um caso sério no município de Joinville. Até porque as leis orgânicas, a Constituição de Joinville, de Santa Catarina, do país até, sim, todo o conjunto de leis devem existir para servir as necessidades do povo. Lógico. A partir do momento que ela não serve, com certeza, né, não tem por que existir. Sabes por quê, Valmir? O poder não é meu. Todo o poder emana do povo. O poder não é do prefeito. A Constituição já diz todo o poder emana do povo. O poder não é do senador que você elegeu. O poder é seu. De fato. É você que me assiste agora na sua poltrona, no seu sofá, aí na sua casa. O poder é seu. Com certeza. É você que nos deu poder. Portanto, o poder deve ser respeitado
É constitucional, né, vereador? Isso é constitucional. Todo poder emana do povo. Né? O poder emana do povo, né? E tem a sequência dos poderes, que é, na ordem, é o poder legislativo, é o número 1, o executivo e o judiciário. São 3 poderes separados, distintos e harmônicos. São harmônicos entre si, mas que são certeza. independentes e que lutam em favor da população, que é num todo. Vereador, o senhor tocou num assunto bem importante. O senhor comentou que a classe política está sendo muito achincalhada nos últimos tempos. De fato está, claro. Mas não pode existir. O senhor comentou também. Claro. E concordo, até porque tudo aquilo pelo qual nós lutamos, a democracia que queremos, claro. Sem a classe política do poder legislativo, do poder executivo, vai por água abaixo. E nós vivemos um momento de judicialização Sim. da política brasileira. Inclusive, eu estive na última marcha dos prefeitos em Brasília e todos os prefeitos eles entoam isso como um mantra, né? Judicialização, judicialização do poder executivo e legislativo. Claro. Porque o povo não sai às ruas para reclamar do MP, para reclamar do poder judiciário, a bronca é sempre... Claro, porque, por exemplo, assim, você que me assiste nesse momento, Valmir, a gente pode fazer uma observância, por exemplo, de direitos adquiridos. Sim. Eu posso citar a licença maternidade, eu posso citar o 13º salário, eu posso citar o fundo de garantia, que é um direito do trabalhador adquirido. Né? Esses direitos que o cidadão desfruta, isso foi conveniente de debates políticos. A boa política, ela é saudável. A política em si, ela é desde que nascemos. O marido elogia a mulher o esposo, o filho o pai o filho, o tio o sobrinho. Isso é política, né? Se uma criança chora, ela almeja o peito da sua mãe. É uma manifestação. É uma manifestação. Isso é política, a política boa no certo sentido. A politicagem, as coisas que se descumprem, são os dinheiros desviados, as obras que eram para ocorrer não ocorrem, os hospitais em condições precárias. Realmente é a situação, e são homens que trabalham. Sim. E isso realmente denigre a imagem e faz com que muitas das vezes as pessoas generalizem todo o cenário que aí está. Só que politicagem existe em todos os poderes, né? Em todos os poderes. Inteiro. Tem um monte de exemplos na imprensa mostrando isso, não somente do começo ao fim. Agora, a minha recomendação é a seguinte, nunca desmorecer, nunca esmorecer. Sim. Nunca deixar de levantar o dedo e perguntar. Nunca deixar de questionar. Agora, falamos há pouco da rede social ou de um e-mail, deixar de escrever, cobrar do seu deputado, cobrar do seu vereador, cobrar do prefeito, participar. Muitas das vezes a gente faz um convite para as pessoas em uma reunião, diz, olha, eu infelizmente hoje não posso, porque por isso, por aquilo. Mas da hora de ir lá para a rua para fazer manifestação, é a crítica que eu faço. Justamente. Quantos na rua fazendo manifestação e quantos nas câmaras políticas debatendo de fato? É verdade. E, talvez naquela noite que o cidadão faltou, naquela noite vai ser decidido o destino da sua rua, da sua cidade, da falta de escola, da falta de vaga no CI, porque, como a gente disse, se o poder emana do povo, o povo tem muita força. O povo não pode ficar escondido. E eu estou com o povo. Tá certo. Essa foi esse é o vereador Levi Rioche nos falando de sua trajetória como cidadão joinvilense e como político também. Como político, né? Vocês conheceram aqui o pensamento do vereador Levi Rioche. Que, aliás, eu não me escondo. Eu tenho orgulho de ser político, viu? Porque, às vezes, as pessoas se escondem, né? Mas eu tenho orgulho do meu mandato, porque o mandato foi dado pelo povo. Então, eu tenho orgulho do povo que me elegeu. Parabéns. Parabéns pelo seu pensamento. Muito obrigado. E para 2015, nós temos aí encerrando, para 2015, o que nós podemos esperar do vereador Levi Rioche em termos de projetos, de planos para a região do Bemerville, principalmente, que é de onde o senhor vem, mas para Joinville como um todo? Claro. O nosso mandato, ele é muito dinâmico, ele atua em várias situações, mas eu tenho que focar, meus senhores, em algumas questões muito importantes. Não de falar, porque não estamos no momento de política agora. Sim. Mas eu vou fazer debates ferrenhos no sentido da saúde, até por uma promessa do nosso governo atual, que nos primeiros 100 dias iria dar um turnover, uma mudança na questão de saúde, o que não ocorreu. Eu tenho contribuído para isso. Eu não faço uma crítica por fazer. Como eu fui presidente... O senhor é fiscal, o senhor conhece... Claro, eu fui presidente da Comissão de Saúde... Lógico, eu fui presidente da Comissão de Saúde e na minha gestão como presidente da Comissão de Saúde fiz várias audiências em Joinville, cobrando unidades de saúde,
que estão construções pela metade, melhores condições dos hospitais. Eu assinei um convênio do Estado, passou pela Câmara de Vereadores, um projeto que veio do governo do Estado de 15 milhões para compra de equipamentos do Hospital São José e a melhoria dos leitos de UTI, né? Eu vou focar muito nos debates na questão de pavimentação. Hoje nós temos uma malha viária muito precária, vergonhosa. Nós temos passando perto de 800 quilômetros faltantes ainda, e o prefeito prometeu 300, os 300 foram feitos só 7. Então nós temos que cobrar. Tem que ser fiscalizado. A segurança pública, de um modo geral, cobrar, fazer os debates, e eu haverei de fazer projetos de leis importantes voltados a esses assuntos que eu estou dizendo. Tá certo, então. Vereador, obrigado pela conversa, um bom trabalho no Legislativo Joinvilense e volte sempre que o senhor quiser ao programa Quem é Quem. Muito obrigado, Valmir, pela oportunidade que me dá. Um beijo a todos os joinvilenses. Obrigado. Bom, e de minha parte só me resta dizer boa noite e convidar vocês para estarem comigo de novo na próxima segunda-feira aqui no canal 9 da NET TV Babitonga, Vivendo Joinville. Um grande abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus. Este é um moderno escritório de despachantes localizado no centro da cidade de Joinville, onde você encaminha a transferência do seu veículo, o licenciamento, o primeiro emplacamento, as modificações com enorme agilidade e rapidez, dado o conhecimento acerca dos processos que detém essa equipe, que é a equipe do Despachante Expresso. Venha comigo! No Despachante Expresso, você tem a tranquilidade de ser atendido por uma equipe que, ao receber a documentação, te deixa tranquilo, porque o resto a equipe Expresso faz. Seu tempo é dinheiro, vale muito, então não fique perambulando por aí. Ligue e o Despachante Expresso vai até você.